Agora o torcedor da Inter de Milão sente muita falta de Inzaghi. Análise de Inter de Milão versus Bodo Glimt pela UEFA Champions League. O jogo de volta que terminou em 2-1 para o Bodo Glimt na casa da Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. O Bodo Glimt conseguiu vencer, fez gols com Evian e Peter Hauge. A Inter de Milão marcou um gol com Bastoni e vocês não vão conseguir entender o quanto é grandioso o Bodo Glimt conseguir passar de fase contra o time que era finalista da última Champions. Cara, é um negócio assim que vai completamente fora do normal. Esse aqui é o time do milagre, o time underground do momento, não tem do que falar, cara. O Bodo Glimt, ele faz coisas que me fazem questionar se eu tô vendo futebol de fato, cara. É incrível, o futebol deles em campo é lindo de assistir e a vitória aqui é algo que eu simplesmente não sei nem o que falar. Enfim, cara, vou tentar definir como é que eles conseguiram ganhar esse jogo. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e esse aqui é um jogo que a Inter de Milão, ela tem dois grandes desfalques, ok? Que são desfalques grandiosos e fundamentais, que é Lautaro Martinez e Çalhanoğlu, né? Um que é o cérebro do time, o regista do time, basicamente. Em todo momento ali, ele é a distribuição de bola, a inteligência, e ainda consegue ser um cara ofensivamente competente, né? Bate pênalti, tem um chute fora da área poderoso. E Lautaro é o melhor 9 da Inter de Milão, não tem ninguém no nível dele. Os melhores jogadores da Inter de Milão e até outros camisas 9 que tem no elenco, que são bons, não conseguem trazer a qualidade que você vê em Lautaro. Então, sim, são grandes desfalques, mas não são desculpas. Porque se isso aqui fosse Inter de Milão e Chelsea, Inter de Milão e City é uma desculpa válida. Contra o Bodo Glimt, não é, porque o Bodo Glimt não tem elenco. Eu lembro a vocês que o Bodo Glimt é o time que, se você juntar o elenco inteiro, o valor de mercado deles é menor do que o de Marcos Thuram, o 9 da Inter de Milão que tava em campo. É isso que eu tô falando. Esse é o nível do Bodo Glimt. E não que os times italianos tenham gigantescos elencos ricos como é a Premier League, mas o elenco é muito melhor, não tem do que falar. Essa sempre é uma cartada que vai estar ali na mesa, cara. E não tem essa desculpa. Então é um duelo que eles deviam ganhar. Mas o problema não é que eles não ganharam. O problema é que eles perderam no agregado de 5-2. Eles tomaram um agregado de 5-2 pro Bodo Glimt. Eu vi o último jogo, não comentei, não tive tempo de gravar. Eu queria trazer, mas não consegui. Até porque a partida foi muito boa. Então eu deixei pra falar na semana seguinte, né, que teria o duelo. Então eu vou até falar um pouquinho nesse vídeo também, como eu tô citando agora. Mas, cara, hoje era pior, porque hoje é na casa da Inter de Milão, cara. Hoje é um duelo no Giuseppe Meazza, que talvez você conheça como San Siro, é o mesmo estádio. Pra quem teve essa surpresa na infância, né, quando eu tava jogando videogame, percebeu que era o mesmo estádio, sim. É o mesmo lugar, pra quem tem essa dúvida. A Inter de Milão tinha a obrigação de ser melhor hoje, de ganhar o jogo, pelo menos. Não conseguiu placar, mas ganhar. Isso aqui não poderia ser 2-1, tinha que ser 3-2 pra Inter de Milão. E ela perdeu, cara. Claro que isso passa um pouco dentro do treinador, né, dentro de como o treinador encara o campo. E aqui eu já começo a análise de fato, né, análise tática. Porque quando a gente olha pra esse campo, é o 3-5-2 que fez tanto sucesso com o Inzaghi. Mas é uma execução tão pobre em comparação ao que era Inzaghi, que até me irrita. Vamos lá, o que Kivu ele faz, cara? Ele foca bastante nos camisas 9, como eu já falei aqui em outro vídeo, né? Então o time tenta focar bastante nisso. Ele usa um 3-5-2 também, só que o uso do 3-5-2 dele é um pouco diferente, né? Mais direto ao ponto, e é um time que joga pra dois camisas 9. Dá pra perceber que o foco é fazer a bola chegar nesses dois caras. O que é um pouco diferente de Inzaghi, que não dependia do camisa 9. Camisa 9 era algo incrível, porque ele conseguia fazer funcionar de uma maneira muito diferenciada, mas ele não dependia. Outra diferença que você consegue perceber é na questão do camisa 9, que ele é mais limitado, né? Ele faz coisas um pouco a menos. O camisa 9 você vê que tem um pela direita e outro pela esquerda. Uma coisa que eu elogiei muito de Inzaghi é que ele conseguia fazer o camisa 9 jogar centralizado tendo dois. Ou começa a falar do Bodo Glimt, né? Um 4-3-3 que vira um 4-4-2 quando tá marcando ali naquela pressão média pra baixa. Marcou em pressão média pra baixo o jogo inteiro, não foi com tanta pressão alta. Teve pressão alta pontual em alguns momentos pra atrapalhar a linha de construção. O plano do Bodo Glimt defensivo, ele é perfeito, porque ele não só consegue bater na construção base da Inter de Milão e atrapalhar o jogo por dentro, que não aconteceu, porque já era um pouco pobre e ainda com a pressão e com a marcação bem ajustada do Bodo Glimt, o jogo por dentro foi bem fraco mesmo, né? Da Inter de Milão não teve muita coisa por ali. A gente vê também um Bodo Glimt que não dá espaço, né? Porque não sobe tanto a linha, então você não tem campo pra fazer as coisas e se compacta muito bem, tira todo o espaço. Quando a bola chegava no centroavante da Inter de Milão, já tinha um cara em cima, o chute já batia em cima do marcador, cara. 9 da Inter de Milão hoje não teve vida fácil. Normalmente nos jogos que eu assisto da Série A italiana, o 9 tem vida fácil. Chega ali a bola com muita qualidade, só meter no canto, só tirar um marcador ali que já tá deslocado pela própria ideia do treinador. E hoje não. Hoje não tinha espaço. Chegava com o marcador em cima, chegava com o cara em cima e eles não sabiam o que fazer, cara. E se você olhar pra o que Inzaghi faria, de novo citando Inzaghi, cara, Inzaghi simplesmente ia criar um plano muito mais complexo ali, trabalhar muito melhor a bola.
a bola de um lado pro outro e tudo mais, e teria mais ideias, e teria um meia ali trabalhando, aí você teria muita qualidade do meio de campo, né, com a bola indo pra frente o tempo inteiro, e aí você teria um jogador penetrando espaço do nada, aproveitando que a galera tá compactada e vindo um cara por trás ali pra fazer um gol, que é o que normalmente acontecia, cara. Era muito difícil de parar, né, é um time que tinha defesa e ataque. Eu sinto que a Inter de Milão de Inzaghi se defendia melhor e atacava melhor também, e criava mais. E o ponto é, a Inter de Milão hoje é um time mais ofensivo, né, é um time que é mais agressivo em campo. Eu diria que perdeu um pouco de poder defensivo pra ser mais agressivo, pra fazer mais gols. Ainda se defende bem, ok? Um 3-5-2 se defende bem. Mas pra mim eu vejo um time ofensivo com foco em atacar. Esse ataque não é melhor que o anterior e nem a defesa. Então ele piora a defesa pra atacar um pouco mais e não adianta. Então é um treinador que é inferior no conjunto geral. Pode até pontuar mais, né? Pode ter uma pontuação um pouco maior dentro da liga. Mas não vale perder tanto poder de mata-mata. Porque talvez a Inter de Milão não ganhe nenhuma Copa da Itália, né? Tem dificuldade com essa taça também. Porque à medida que esse trabalho de Chivu tá ganhando poder e a coisa tá realmente acontecendo por causa dele, o time tá piorando no meu ponto de vista e tá sendo um time realmente sem repertório, cara. Sem repertório em todas as áreas do campo, ok? Não é só em uma, não. E depende demais do jogador. Eu realmente fiquei decepcionado, eu esperava pouco. Só que, mesmo esperando pouco, cara, ele entregou realmente nada, cara. E o Bodo Glimt é uma aula de jogo coletivo, é uma aula de treino, é uma aula de dedicação, ok? Um time extremamente dedicado. Eu vi uma pessoa no Twitter falando que as pessoas não estavam prontas pra o debate, né, de entender que o Bodo Glimt tinha ser um bom elenco, o que é uma das maiores merdas que eu já li, cara. Um dos maiores absurdos que eu já li. Não, o Bodo Glimt não tem um bom elenco. O Bodo Glimt não tem um grande elenco. O que o Bodo Glimt tem são jogadores que não são tão talentosos assim, são extremamente dedicados. Da zaga ao goleiro, ao centroavante, todo mundo entende que tem que marcar. Todo mundo entende o poder do coletivo. O jogo coletivo do futebol é isso aqui, cara. Isso aqui é porque dizem que o futebol é o esporte do possível. Porque o Bodo Glimt hoje destruiu a Inter de Milão, cara. O Bodo Glimt, no conjunto geral, né, quando você pega os dois jogos juntos, foi muito superior, foi muito melhor. E exatamente com o coletivo, porque não tem esses jogadores todos, não tem craque. Aqui, o que você vê dentro do elenco do Bodo Glimt são jogadores rejeitados pelo futebol europeu, alguns caras que estão ali porque eles têm algum talento pra poder jogar em futebol de alto nível, mas claramente eles não vão jogar em time grande. E hoje eles estão vivendo o sonho, jogando a Champions League. É o momento deles brilhar, cara. E eu vi um futebol lindo aqui, coletivo, né? O Jens Peter Hauge, que não era bom pro Milan, mas nesse mata-mata deu aula pra Inter de Milão, cara. Talvez ele fizesse isso dentro do Milan, né? Se ele tivesse tido a devida oportunidade, né? Se ele tivesse tido o devido foco. Coisa que falam, né? Muito dos jogadores da Atalanta, De Ketelaere, né? Que foi aproveitado pela Atalanta e não pelo Milan. Fazem essa crítica e você não venha me dizer que De Ketelaere não tem talento não, viu? Porque o que ele já fez na Champions é muito mais do que muito jogador hoje que tá no Milan, que já jogou várias vezes e não fez nada perto do que De Ketelaere faz, cara. Então, às vezes, é falta de aproveitar o talento que você tem ali, cara. Entender quem você tem ali como talento. O cara volta pro Bodo Glimt como se ele fosse um fracassado, aquele jogador do Brasileirão que vai pro futebol europeu, não dá certo e volta e depois começa a jogar muito e tudo mais. O pessoal, pô, será que ele não poderia voltar? Talvez seja esse sentimento agora que ele viva dentro da Champions. E eu falei, né, um tempo atrás que ele tava com as estatísticas de Lamine Yamal. Eu não posso mostrar de novo porque o F-Brief perdeu o acesso aos dados, né, então não posso mostrar. Mas eu deixo aqui bem claro que esse jogador, cara, ele tá jogando em nível com o Lamine Yamal. Jens Peter Hauge, ele tá simplesmente fazendo algo incrível ali e ele tá sendo o craque do time, o cara que você chama pra decidir o jogo e ele tem decidido. Fez o gol dele hoje, deu assistência, ok? Só pra deixar claro, eu tinha que citar ele aqui, porque ele é a representação do que é o Bodo Glimt em essência, cara. Alguns jogadores que não tiveram muita oportunidade, que são vistos como jogadores undergrounds, jogadores underdogs. O Bodo Glimt é o time azarão da Champions League. Não era pra ele estar aqui e talvez ele passe de fase mais uma vez, ok? Vai enfrentar ou o Sporting ou o City. Eu já vi eles ganhando do City jogando muito bem. Eu acho que eles podem fazer de novo. E se for o Sporting, cara, que pena pro Sporting, que vai enfrentar um adversário muito forte. Só acho que o Sporting tá jogando muito bem, ok? Eu diria hoje que o Sporting faria um mata-mata melhor que a Inter de Milão de Chivu, ok? Eu diria isso pra vocês. É isso, cara. A gente tem um Bodo Glimt que mereceu vencer. Foi um time melhor nos dois jogos e hoje, de novo, aproveitou melhor as oportunidades. Quando você olha pra estatística, por exemplo, chega a irritar, né? 71% de posse de bola a 29, né? Então a Inter de Milão com a posse de bola, com a bola no pé. O Bodo Glimt, quando teve posse de bola, controlou muito bem, mostra ter qualidade com bola no pé. O XG foi 2.15 contra 1.74. Duas grandes chances da Inter de Milão contra 3 do Bodo Glimt. 30 chutes ao gol contra 7 do Bodo Glimt. Vocês estão conseguindo perceber que com muito menos posse de bola, muito menos bola no ataque, o Bodo Glimt criou chances tão interessantes quanto os da Inter de Milão. O XG tá parecido e são 3 grandes chances contra 2. Então não adianta você ter a bola no pé se o seu repertório é tão pouco, né? Você tem tão pouco repertório ali. Porque eu vi muito
muito mais repertório no Bodoglint nessa temporada do que na Inter de Milão. Claro, isso tem a ver com o treinador, ok? Então não tenha dúvidas. Não precise duvidar. O Bodoglint mereceu ganhar essa partida. Ele foi muito melhor. É o time do impossível atual. É o Bodoglint, cara. Ele tá fazendo o impossível. É um milagre, de fato. Enfim, cara. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e vou terminar esse vídeo aqui. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. E se você quiser ajudar o canal de outra forma, tem o Seja Membro ativo aí embaixo. Esse Seja Membro é baratinho. É só pra quem quer ajudar o canal, quem quer participar do canal um pouco a mais e quer dar essa força pra eu poder continuar. Tem ele aí, ok? Agora, seguindo em frente, eu falo aqui, né, do elenco da Inter de Milão, que eu vi hoje de positivo, de negativo. Eu gostei bastante da partida de Bastoni hoje, ok? E também gostei muito da partida de Di Marco. Então a esquerda do campo tava bem poderosa. Talvez se tivesse sido mais focada, talvez teria brilhado um pouco mais. Até porque tinha um foco mais na direita. Deu pra perceber que, até por aquele zagueiro mais alto, deu pra perceber, né? Eu acho que é isso, ok? De elogios é esse. Agora, de críticas, cara, eu critico aqui a Kanji. Ele entregou um gol, vacilou ali, né? Pressionado, né? A pressão do Bodoglint é muito boa. Eu já falei, né, sobre a questão física deles. Eles jogam em intensidade bem acima da média, né, de um time de uma região menor. Kanji vacilou ali, perdeu a bola e tomou um gol. Então realmente foi ruim. Não gostei da partida de Expósito. Acho que ele foi bem mal, como camisa 9, né? A gente vê um cara que participa de maneira bem pouco efetiva, né, do ataque. Fratesi não foi bem e eu não vejo o Fratesi como titular. É um jogador com uma característica bem específica. É um jogador mais pra contra-ataque, um jogador pra trazer um gol ali em velocidade. Não é bem um meia pra você ter de construção, não vai trazer um passe mais qualificado e tudo mais. É um cara pra atacar espaço. É um clássico volante, tem bom poder defensivo e que ataca espaço. Só que eu não entendo por que ele foi titular. Não vejo ele como titular. Acho que tem jogador que poderia trazer uma circulação de bola um pouquinho melhor, né? Ele deixou o tal do Sucite no banco e pra mim isso é meio que um crime, né? Sucite jogando tão bem, cara. Por que ele tá no banco, meu Deus? Um jogo tão importante. Ele veio pra campo e deu pra ver a diferença, cara. O Sucite tá jogando bem, cara. Meu Deus, mano. Pra que esse cara tá no banco? Pra dar espaço ao poderosíssimo Fratesi. Nossa senhora. Fratesi é um jogador pra fim de partida, cara. É um jogador especial, tá ligado? Ele não é ruim, não. Só que ele tem um perfil bem específico. Time de contra-ataque, talvez ele possa ser titular, mas, pelo amor de Deus, tava com a bola no pé precisando do placar, cara. Então a crítica que é o jogador pelo mau desempenho, mas a culpa é do treinador que escolheu ele, cara. Assim, eu achei uma escolha ruim. Eu acho que é isso. Eu poderia criticar alguns jogadores que vieram do banco e não fizeram muita coisa. Mas é isso, cara. Inter de Milão tentou, circulou bola, atacou, mas sem qualidade. E de nada adianta atacar, sem nenhuma qualidade, né? Você não vai a lugar nenhum com isso. E aí eu falo do Bodoglint. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o time inteiro do Bodoglint, todos os jogadores, estão de parabéns. A parte defensiva, de pressão e também na questão, né, da dedicação. Todo mundo tava correndo atrás da bola. Quando alguém vacilava, perdia um passe, fazia um passe ruim, os caras já iam correndo atrás da bola. Todo mundo tava com responsabilidade e com o entendimento de que eles precisavam jogar juntos. Talvez não dê nem pra colocar nenhum jogador numa posição ruim. Não dê nem pra dizer que alguém jogou mal, porque o plano é esse aqui. Essa era a importância do jogo de hoje. Se terminar 0 a 0, tava ótimo. Por isso que talvez eu não cite ninguém negativamente. Apesar de eu achar o tal do Bjorkan um pouco frágil nos duelos, cara. Entregando o jogo muito rápido ali, se entregando muito rápido em alguns duelos. Um jogador muito fácil de você enganar, digamos assim. E eu volto a falar que esse elenco é isso. Eles não têm essa qualidade toda, cara. Eu volto a falar que não são jogadores pra você se impressionar. São poucos ali do elenco. São 4, 5 no máximo. E quantos deles jogariam a Premier League? Sei lá, 2. Esse é o Bodoglint, ok? Então, é normal que o jogador da qualidade dele tenha sofrido um pouco no jogo que nem foi o de hoje. Enfim, agora eu elogio e falo de quem jogou bem aqui, cara. São bons jogadores. Gostei muito das transições de Blomberg. Ele que é atacante, tem sido um cara de uma transição muito qualificada, cara. Mostra muita qualidade pra ajeitar uma bola rápido e já fazer ela ir pra frente e tudo mais e fazer o jogo rodar muito bem. Eu tenho gostado demais disso aqui, cara. Eu acho que é um jogador a se falar um pouco mais, hein? Blomberg tem me impressionado nos jogos que eu vi dele. Nós temos também aqui o tal do Evian, que pra mim ele jogou até melhor que Peter Hauge, ok? Pra mim o melhor jogador hoje do Bodoglint foi o tal do Evian. Cara, teve alguns momentos ali lindos dele, ele girando com a bola ali, um negócio maravilhoso, marcando bem, atacando e tudo mais. Ele fez tudo. Ele marcou, ele criou, ele atacou, ele fez passe de qualidade, ele fez a transição do jogo, ele tava na defesa, daqui a pouco no ataque. Dá pra chamar ele de jogador de box to box, talvez, nesse jogo. Incrível. De novo, a responsabilidade, a dedicação. Tava ali de novo o Bodoglint mais uma vez, né? Com esses jogadores que entendem o papel deles em campo, cara. Então
Então, eu elogio também, ok? Patrick Berg, eu também faço elogio, porque não só ele teve muito presente nas transições, como ele tava muito atento defensivamente. Às vezes o Bodoglint ia até pra uma linha de 5 com o Berg se enfiando ali nos marcadores pra tirar espaço, pra não deixar o gol acontecer. Então, ele realmente foi fundamental pra equilibrar o jogo, pra ser o cérebro do time. Tava dando muita instrução e tudo mais, então é um jogador que eu elogio aqui. Eu falo também do tal do Bjorktuf, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Difícil de pronunciar, hein? É um jogador também que brilhou, ok? Na defesa ali, esse zagueiro foi bem. Cito ele aqui também. Por último, Jens Peterhauge, né? O melhor jogador do Bodoglint na maior parte dos jogos. Hoje não foi o melhor, porque Hevin foi extra classe, mas os dois estão pau a pau na partida, porque os dois jogaram demais. E de novo, você tem dificuldade, você tem o desafio, você chama esse cara. Tu aciona ele em velocidade. Por isso eu coloquei ele como titular em alguns elencos aqui do canal que eu montei. Por isso eu falei que ele é tão bom. Por isso eu tava criando esse hype nesse jogador. Na época eu acho que ninguém nem sabia quem era ele direito, né? Nos vídeos de meses e meses atrás, ok? Eu fiz isso aqui. Eu falei desse treinador tem 2 anos já. Então, só pra deixar claro que não é de hoje que eu acompanho esse clube e tudo mais. E vocês estão vendo, né? O que é esse jogador, cara? O jogo grande, ele cresce. E ele é o Cole Palmer desses caras, entendeu? É isso. Lindo, lindo de ver o jogo dele hoje. No geral, o Bodoglint tá de parabéns. O treinador, os jogadores, a dedicação, tudo ali, cara. E se esse treinador for pra um time com um elenco que acredita e que é dedicado e que quer correr atrás da bola, ele vai conseguir fazer um excelente trabalho, eu acho que em qualquer liga que ele for, ok? Esse aqui é um dos maiores achados do mercado. O Bodoglint não só tem alguns jogadores incríveis, como também tem um treinador, cara, que provavelmente é a cereja do bolo. Eu não consigo enxergar muitos treinadores que fariam o trabalho que ele tá fazendo aqui, ok? Eu não lembro de alguém que ia conseguir fazer tanto com tão pouco. Eu não consigo realmente lembrar de um treinador assim. Então, é pra bater palma, né? Eu acho que se eu fosse a seleção, né? Eu iria atrás dele. Eu iria atrás dele. Quem sabe não consiga ganhar uma Copa do Mundo, cara. É isso aqui. Porque não é um treinador de ponto corrido. Ele é bom em ponto corrido, mas ele é um treinador de mata-mata também, cara. E é um excelente treinador de mata-mata. Eu já vi ele fazendo muito ajuste tático pra diversos adversários diferentes. E eu tenho que parabenizar isso aqui e falar o quão bom ele é, cara. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Pode parecer uma propaganda pro Bodoglint. Desculpa. Não que esse fosse o objetivo do vídeo. Mas eu tô muito, muito, muito hypado com esse treinador e com esse projeto e com o que eles vêm entregando aqui, cara. Realmente é incrível. Pena pra quem perdeu o jogo, né? Pra, de novo você aqui, cara. Eu falo pra você ver o jogo do Bodoglint, você não vai ver, cara. Vai ver o jogo do Bodoglint, cara. Ó o que os caras fez de novo, mano. 5-2 na Inter de Milão, irmão. Ganhou na casa da Inter de Milão e você não foi ver a partida, cara. Que pena, hein? Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, senão eu não vou parar de falar. É isso. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.